Senhor presidente, caros colegas, esse é o projeto talvez mais polêmico de toda a manhã de votações, o projeto que encheu as galerias, o projeto que, de certa maneira, a imprensa inteira e Minas Gerais inteira nos observa agora discutir e votar. É um projeto que, conforme cálculos apresentados pelo próprio governador do estado, vai gerar um impacto de 9 bilhões de reais no orçamento de Minas Gerais nos próximos 3 anos. E não para por aí. Para o futuro, a partir de 2023, esse projeto gera um impacto de aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais. É quase o equivalente à totalidade da folha atual da Polícia Militar de Minas Gerais, que vai ser gasta sem que a gente coloque um único novo policial na rua. Minas Gerais está numa situação de extrema penúria e isso é do conhecimento de todos. Desde a questão das dívidas, os restos a pagar superiores a 30 bilhões de reais recebidos pelo governador, quanto também das dívidas superiores a 100 bilhões de reais em longo prazo com a União Federal e 15 bilhões de reais de déficit orçamentário anual. Tudo isso é público, é notório, mas ainda assim nosso governador apresentou esse projeto, e o que gera, de certa maneira, uma série de questionamentos. É importante nesse momento, então, entendermos a gênese do projeto. Entendermos que ele não é um mero capricho que o governador acordou em fevereiro de 2020 e decidiu enviar à Assembleia. A própria categoria, os próprios deputados ligados à categoria afirmam que o projeto é o resultado final de 1 ano de negociações. Então vamos voltar no tempo. Vamos olhar qual era a situação 1 ano atrás, para a gente ver em que contexto foi feita essa negociação, para que a gente perceba se ao governador cabia apenas o péssimo e o menos pior, e se a gente está vinculado a essa decisão ou se a gente pode procurar o que é bom aqui, nesse plenário, nessa casa. E voltando no tempo, senhor presidente, o que eu vejo? Notícia de 14 de janeiro de 2019, Polícia Civil de Minas Gerais ameaça parar. Notícia de fevereiro de 2019. A Polícia Militar promete parar no Carnaval. Notícia de setembro de 2019. Agentes da segurança, e nesse caso já são todos, ameaçam greve. E é importante notar, senhor presidente, que não apenas a ameaça estava presente ao longo de toda a negociação, como ela é repetida da galeria, esquecendo que greve de forças de segurança é ilegal, esquecendo que isso é colocar o Estado contra a parede de uma maneira que a lei não permite, que a Constituição não aceita. É nesse contexto de uma pressão ilegal que surge esse projeto, um projeto que é uma escolha entre o péssimo e o menos pior. Um projeto em que havia à disposição do governador como escolhas a paralisação das forças de segurança, que geraria um caos social, como o que vimos em 2017 no Espírito Santo, dezenas de homicídios, saques às lojas e ao comércio, paralisação de toda a atividade, ou ter que se curvar. Não sei quais eram as opções à mesa, para saber se a negociação foi ceder em tudo ou apenas naquilo que lhe era possível. Mas sei que aqui nessa casa não estamos sujeitos à mesma escolha entre o péssimo e o menos pior. Aqui nessa casa a gente pode buscar aquilo que é bom para o povo de Minas Gerais, o que obviamente esse projeto não é. Um projeto que dobra o gasto com a folha da Polícia Militar sem colocar um único novo policial nas ruas, não melhora a nossa segurança. Um projeto que gera um impacto de 9 bilhões de reais e mais 5 para longo prazo, não ajuda na recuperação fiscal do Estado. Se as escolhas do governador foram limitadas no ambiente de intensa pressão, que não nos curvemos aqui à pressão das galerias ou qualquer que seja, que mantenhamos o nosso compromisso em fazer o que é melhor para Minas Gerais. E é importante entender, senhor presidente, nesse momento, já tendo evidente que isso não é bom para as finanças públicas e para a totalidade do nosso Estado, sequer é bom para a segurança da população, é bom que a gente entenda também o pleito da categoria.
que está há 5 anos sem recomposição salarial. Sim, é muito tempo. Sim, isso gera um desgaste. Mas havemos de observar, senhor presidente, que o quanto é justo que uma categoria receba é o quanto é necessário para atrair pessoas qualificadas para executar aquela função. Se a gente for levar em consideração apenas o esforço, talvez quem tivesse que mais receber fosse o profissional da limpeza pública, que fica de sol a sol, todos os dias, varrendo as ruas da cidade, recolhendo o lixo da cidade. Se fôssemos considerar apenas a responsabilidade da função, tenho certeza que os profissionais da saúde mereceriam também valores muito mais elevados do que recebem, porque eles lidam com a vida no seu momento mais frágil e delicado. Muitas vezes a vida saindo da barriga da sua mãe. Mas não é essa a realidade. O que fica evidente em todo esse processo, em toda essa negociação, é que sim, a categoria merece uma vida digna. E que sim, a categoria já tem essa vida digna com o salário atual. O rendimento médio de um profissional da segurança pública em Minas Gerais é superior a R$7.000. É 3 vezes superior ao rendimento médio de um trabalhador mineiro. Esse mesmo profissional, senhor presidente, recomposição do meu tempo. Peço à galeria que respeite a fala do parlamentar. O tempo. Senhor presidente, o que fica evidente é que essa mesma categoria, que no momento diz que o salário é contrário à própria dignidade dela, encontra uma fila de pessoas querendo participar dessa categoria. A gente teve, senhor presidente, um concurso público aberto para as forças de segurança no ano passado. 240 mil inscritos para um total de 119 vagas. 240 mil mineiros consideraram que aquele salário era bom, que aquele salário era adequado, que aquele salário valia a função e valia todos os riscos a ela inerentes. Mas a gente pode eventualmente questionar que 240 mil pessoas desejando uma determinada função não significa a garantia de que a função vai ser prestada, porque a gente tem que atrair boas pessoas para executar a função. Então vamos olhar para o número de aprovados, que foram pessoas qualificadas aptas para exercer a função. E o que vemos é que tivemos mais de 300 aprovados, o dobro do número de vagas e uma sobra, formando inclusive cadastro de reserva, formando inclusive uma fila de pessoas capacitadas e que dariam a vida, fariam todo o sacrifício para ter a oportunidade de receber esse salário que no momento é colocado como sendo indigno. Senhor presidente, eu fiz questão de levantar os dados, de olhar os números, e vi que o salário médio das forças de segurança atualmente colocam esses servidores entre os 3% mais bem pagos de toda Minas Gerais. Não apenas o funcionalismo, mas de toda Minas Gerais. E quando olhamos para dentro do funcionalismo, o que percebemos, senhor presidente, é que das 10 carreiras do Poder Executivo de melhor remuneração, 7 são da segurança pública. Me parece que quando a gente olha para o todo da sociedade, está entre os 3%, significa estar bem pago. Quando a gente olha para dentro do funcionalismo e observa que ocupa 70% das vagas de melhor remuneração, é estar bem remunerado. Quando a gente olha para 21 milhões de mineiros que vão pagar essa conta, recebendo 1/3 do que eles recebem, sacrificando longas jornadas de trabalho, sacrificando seus impostos, a gente percebe que alguma coisa está errada nisso tudo. O governador foi alvo de intensa pressão. Na época vazou até áudio ameaçando ele de morte. Nós aqui não podemos nos curvar à mesma pressão. Não podemos permitir a captura do Estado por uma corporação que vai dobrar o valor de toda a folha da polícia sem colocar um novo policial na rua. Eu peço aos colegas que pensemos, lembremos e respeitemos os 21 milhões de mineiros que vão pagar essa conta. Senhor presidente, eu encaminho pelo não. E conto com os colegas para também pensarem nos 21 milhões de mineiros e seguirem o mesmo caminho. Muito obrigado.